a nossa mente, aliás, comanda o nosso corpo, não é? Sem que a gente se Uhum. aperceba. E como eu comecei a perceber-me que o medo não era uma coisa boa, então eu decidi que não queria saber nada de mal que pudesse acontecer. E então, assim foi, eu fui pesquisando ao longo da gravidez, fui cada vez familiarizando-me mais com o parto normal, começando cada vez mais a acreditar que se elas eram capazes, eu também poderia ser capaz, com bastante informação, não é? Mas ainda assim, eu ainda, assim, para o meio da gravidez, eu ainda estava tipo, ai, também se levar uma epidural não faz mal, se eu precisar, it's ok. Ou, pronto, se precisar de uma cesariana também. Mas quanto mais eu fui sabendo, mais eu quis o parto normal, e mais eu fui querendo, e mais eu fui pondo na minha cabeça, eu quero isto, eu quero sentir o que elas sentem, eu quero saber o que é isto de ficar empoderada e com mais força ainda no pós. E depois chegou aquela fase em que eu comecei a ter medo que a minha bebé não virasse, não desse a volta e não encaixasse para nascer de parto normal, que era uma das coisas que tem que acontecer, ela tem que virar a cabecinha para baixo, não é? Uhum. E ela estava numa posição que não dava para nascer, porque ela estava transversal. Ou seja, ou ela virava, ou ia por água abaixo todo o meu planeamento de agora querer um parto normal. E foi aí então que, obra do destino, não sei o que é que aconteceu, não é? Que tive a oportunidade de fazer então uma consultoria com a Lud Doula, que foi muito, muito boa, que me ajudou muito, não só a que a minha bebé dessa volta, que era também bastante importante, mas que eu sentisse que eu estava a fazer tudo aquilo que eu podia para que ela desse a volta. E que caso ela não desse a volta, também estava tudo bem. E caso fosse uma Sim, cesariana, também estava tudo bem. Mas que eu estava a sim. fazer o meu melhor. Ela deu a volta, antes das 37 semanas, não é? Na consulta das 37 semanas, eu fiquei então a saber que ela já tinha dado a volta. E depois foi esperar e foi acreditar que ela ia nascer na hora dela, quando ela estivesse Uhum. pronta. Foi não estar ansiosa, não estar com pressa, Uhum. não dizer estou farta, estou cansada, não quero mais, nunca mais sai. Não. Sempre que alguém me dizia, então, nunca mais, então, quando é que é? Quando ela quiser, quando ela estiver pronta. Ainda pode demorar. E se demorar 2 semanas, demora 2 meses. Demorar três, demorou três. Qual é a pressa? Eu não estou com pressa nenhuma. Estou a aproveitar para fazer um monte de coisas. Aliás, eu mudava logo ali o discurso das pessoas, porque aqueles discursos, aliás, esses discursos das pessoas à nossa volta influenciam-nos. Influenciam-nos Muito. porque é óbvio que a gravidez no final já cansa, já estamos, enfim, uma barriga muito grande, já não conseguimos fazer uma série de Uhum. coisas, e então nós já estamos cansadas, mas não precisamos que as pessoas de fora ainda nos ponham mais cansaço e Sim. mais ansiedade, não é, em cima. E então eu simplesmente decidi esperar o tempo dela e sempre que eu tinha assim, não tive muita ansiedade, não tive, tenho que ser sincera, porque eu sabia do processo e como eu sabia do processo, eu não queria que ela viesse antes do tempo dela. E mesmo que o tempo dela fosse mais do que aquilo que as pessoas esperavam, para mim estava tudo bem, porque era o tempo dela. E esperei, e ela nasceu exatamente no dia em que estava prevista. Coincidência, chegou, enfim, na hora em que os médicos previram, não é? Foi, no caso, foi a hora dela. E chegou através de um parto normal, que no hospital foi relâmpago. Não posso falar de dor, porque epá, não foi dor, aquilo foi tudo bom, foi uma experiência maravilhosa, adorei passar pela experiência, foi uma experiência muito boa enquanto casal, porque o meu marido também sabia de todo o processo, ele vibrou mais do que eu quando chegámos ao hospital e nos disseram que estava com 6 centímetros, porque eu, como é óbvio, tinha dores, porque não é? Eu não consigo ligar a dor, porque eu sentia aquilo como algo necessário para que a minha filha descesse, porque tinha que haver dor, Uhum. porque se eu para ter uma menstruação todos os meses, eu tenho algumas dores das contrações uterinas, como é que eu não iria ter dores para um bebê sair? E então, eu quando cheguei ao hospital, não é? E já tinha dores, e ele todo contente, ai, 6 centímetros, eu não, ainda falta muito, ainda falta quase, tipo assim, e ele, sim, foi muito, muito engraçado, foi muito intenso, e foi uma Sim. experiência que assim, eu não mudava nada. O que fazia com que eu quisesse tanto a cesariana era o medo que as pessoas me colocavam de uma coisa que eu nunca Uhum. tinha vivido e que eu não sabia o que é Sim. que era. E então eu baseava-me na opinião das pessoas, que era muito horrível, então eu não queria passar por isso porque eu não achava que um momento que deveria ser positivo, que é o nascimento de um filho, tivesse que estar atrelado a tanta dor. Se é tanta dor e se a pessoa fica tão traumatizada, como os casos que eu ouvia, não é? Porquê passar por isso? Porquê, não é? Porquê juntar um momento de sofrimento com um momento que deveria ser um momento tão bom? Porquê é que não é só bom? Esse Sim. era um dos pontos que me fazia querer cesariana e o outro ponto era eu ter medo que o parto natural, normal, trouxesse algum tipo Isso. de sequela no meu bebê, porque como diziam que era horrível
e que o bebê entrava em sofrimento e que era a pior dor que se podia sentir e nananã, eu assumi que havia muitos, e também pelas histórias negativas, obviamente, existem, infelizmente, e existem sim casos em que o parto acaba por trazer algum tipo de sequela para o bebê ou para a mãe. E como eu focava muito nesses casos negativos, não é? Porque também era o que eu estava habituada a ouvir, eu achava que a cesariana era muito mais fácil, prática e, enfim, era mesmo esse olhar plástico da vida. Tipo, Sim. a gente chega e faz. Porque eu acho que nós também, quando somos mais novas, nós achamos que temos o poder e o controle sobre tudo. Uhum. E não deixamos que as coisas fluam. A gente chega, pega, tira, põe, abre, corta. O que é isto? Tipo assim. Sim. E hoje em dia eu penso de uma maneira completamente diferente, não é? O que virou a chavinha foi começar a pesquisar muito. Eu comecei a pesquisar muito porque tive muitos enjoos, muitos enjoos, porque eu não me preparei para essa parte. Eu sabia que isso era uma coisa que poderia acontecer, mas eu nunca pensei que fosse tão mal. Foi muito Uhum. mal. Foi, aliás, muito pior do que o parto. E Sim. como eu tive tantos enjoos, eu comecei a pesquisar para tentar perceber o que é que eu podia fazer para melhorar os enjoos, e foi aí que uma coisa levou à outra, uma coisa levou à outra, uma coisa levou à outra, e quando eu dei conta, eu estava tão dentro de como é que as coisas acontecem, de como é tão natural e como deveria ser tão natural, eu comecei a querer que fosse o mais natural possível. E quanto mais pesquisava, mais eu tinha a certeza que era isso que eu queria. E agora então, meu Deus, não é? E apareceu, não é? A Ludola para ajudar e assim, foi Sim. muito bom. E uma coisa que me disse que, assim, fez toda a diferença, não só na experiência em si, como também na minha vida, no geral, foi, se é isto que tu queres, tens que parar de fazer pedicures. Por Uhum. mais que vais perder dinheiro, por mais que não queiras, por mais que até se calhar vá soar um bocadinho mal em relação aos teus patrões, não é? Porque eu trabalho para alguém, eu tenho contas a prestar e, portanto, havia também certos receios ali desse embate de eu chegar e dizer, ai, não posso fazer mais pés, quando é aquilo que eu mais faço ao longo do dia, não é? Uhum. Acabava que eles iam perder uma colaboradora que estava lá, portanto, eu estava lá, mas não podia fazer pés, tinha que mexer ali na gestão da empresa e eles podiam não estar, enfim, a querer fazê-lo, não é? E você disse-me assim: o que é que tu queres? É um mês, falta um mês praticamente para a tua filha nascer, e depois vai nascer e pronto. Vais Uhum. depois arrepender-te de não ter tomado a decisão. E isso mudou completamente a minha visão, não só daquele momento em si em que eu disse: não vou fazer mais pés, não quero saber o que é que pensam, não quero saber e logo se vê, como também noutras situações em que eu percebo assim: preciso me posicionar. Por mais que Sim. isso traga, enfim, coisas negativas, eu tenho que me posicionar. O que é que eu quero? O que é mais importante para mim? E, Sim. portanto, pronto. E o que é que eu aprendi com isto tudo? Eu tenho que pesquisar por mim e tenho que estar segura das minhas decisões. Sim. Independentemente do que as pessoas pensem, independentemente do que as pessoas achem, eu estou Uhum. assim, I don't care. Entra aqui, sai aqui. Eu vou pesquisar por mim e o que eu decidir está decidido. E, aliás, é Sim. muito interessante como esta, esta postura ativa, não é? De querer ser a dona da sua vida, tem tanta influência na criança no pós. Porque eu também não deixo que ninguém entre na minha maternidade. Eu sei o que é que eu quero, eu sei como é que eu tenho que fazer, eu sei Sim. como é que eu quero fazer, aliás, não como é que eu tenho, que eu posso errar, mas eu faço como eu quero. E está a Sim. dar um resultado super bom, porque a Baby Juliana é um amor, graças a Deus. Uhum. Uhum. O parto foi só o resultado e foi tão Sim. rápido que, enfim, foi tudo o resto que foi importante, sem Uhum. dúvida. É isso, o Sim. parto foi só um resultado, foi só tipo um dano colateral de tudo aquilo que eu tinha vindo a fazer antes. Mas eu acho que preparação e conhecer bem o corpo reduz muito a Muito. necessidade desse tipo de coisas, muito, porque Sim. eles precisam de nos ajudar porque nós não estamos a conseguir fazer porque nós não conhecemos, ou porque nós deixámos, ou Uhum. porque nós levamos um epidural e que já Uhum. atrapalha, tipo assim. Eu Sim. acho, eu acho muito engraçado quando as pessoas dizem assim: ele veio um epidural e correu tudo bem, foi 10 minutos e saiu. Ok, mas sabes que as chances de ter corrido mal estavam enfim, muito mais aumentadas. Isso não quer dizer que Sim. não possa ter e correr bem. Tal como uma Uhum. pessoa que escolha o parto normal sem nenhum tipo de intervenção, pode correr muito mal. Mas as Sim. chances de correr muito pior aumentam. E era esse. Sim, Aliás, sim, sim. eu acho engraçado porque eu achava, antes de entrar em trabalho de parto, que ia haver um momento, que chamam do momento da covardia, não é? Em que eu ia achar ou que ia morrer, ou que eu ia querer a epidural, ou que eu ia ponderar a epidural. Sim. Em momento algum, eu pensei nisso. Mas, tipo assim, nunca passou pela minha cabeça. É como se nem sequer existisse pedir uma epidural ou
eu não sei, eu nunca pensei nisso. Eu nunca pensei que ia morrer. Eu sempre achei que está tudo a acontecer como tem que acontecer e já falta menos, já falta menos uma, já falta menos uma, já falta menos uma, e quando dei conta Sim. já estava. Será que eu podia ter feito alguma coisa? Será que eu podia ter feito mais? É que depois não dá para mudar. Eu não me arrependo nada do que eu fiz, eu quero saber ainda mais, eu quero fazer ainda mais num próximo, porque é assim, eu só quero, não é? Não sei o que é que a vida me vai, enfim, trazer, mas eu só quero ter 2 filhos. Portanto, eu pretendo ter outro. Sim. Mas assim, na minha vida toda eu só vou ter duas oportunidades. Duas oportunidades. Duas! Exatamente. Como é que eu Exatamente. vou arrepender-me de não ter feito tudo o que eu puder? Não Sim. dá, porque eu não vou poder Não fazer dá. outra vez. Vai É. chegar um momento em que mesmo que eu queira ter mais, já não vai dar, porque o meu corpo vai Sim. deixar de funcionar nesse sentido. E como é que eu vou viver a vida toda arrependida? Não dá. Eu posso Não dá. fazer essas coisas noutras coisas, tipo começar o ginásio, parar. Não. Ok, mas filho, não. Não vou deixar Não para a dá. próxima vez, porque só dá. É. Para mim, eu só quero 2, mas mesmo que fosse 4, Isso. são só 4 vezes na vida toda. E Sim. cada filho é diferente, cada experiência é diferente.